Seja com a paz de Cristo, amém? Graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus pelo programa Escolar, o seu esposo, os demais oficiais, o colaborador da casa do nosso Pai. Quero sentar em Jesus. Que bom que é o Evangelho. Nos aproveita essa oportunidade de estarmos aqui hoje para o vosso nome. Também tive um pouco debilitado com essa gripe. Deixou bombar já durante 2 semanas, febre, 38, passou bastante gente livre. Mas Deus foi com ele. Porque a Bíblia diz que todas as coisas, está fora de tudo, nada, opera para o bem daqueles que amam Cristo Jesus. Então a enfermidade estava cooperando para o meu bem. Cabe a mim entender e tirar uma lição pedagógica daquilo que eu estava passando, para a glória e o louvor de Deus. Não reclama não do que tu esteja passando, porque a tua vida está no controle de Deus. Deus não perdeu o controle da sua vida, jamais perderá. Tudo isso é permissão. Deus está forjando, Deus está lapidando, Deus está imprimindo o caráter dele em cada um de nós que vamos comprometidos à nossa natureza por advento do pecado. Então tudo que tu passa, dá glória a Deus. Não murmure e não reclama, senão tu está pecando contra o Senhor. Está doente? Perdão, ente querido? Bateu o carro? Ladrão pulou dentro de casa? É para a glória e o louvor de Deus. É difícil de entender e de compreender isso, mas é permissão de Deus. O sol nasce para o justo e para o injusto. O que acontece com o ímpio acontece com o cristão, mas há uma grande diferença, porque nós temos um Redentor que cuida de nossa vida, nos guarda e não deixa nós perecer. Não murmure não, vai ver esse assunto que eu quero falar não. Só estou falando assim o que aconteceu comigo. Hoje eu cuido da família, louvado seja Deus. É uma instituição que Satanás tem destruído, desde o jardim do Éden, ele vem destruindo, mas a culpa disso também é nossa, porque nós não sabemos os nossos deveres concernente à palavra de Deus. E aí não aplicamos dentro da nossa família. Aí vem o adversário e destrói a família. Vem o adversário e divide a família. Então a culpa também cabe a nós. Porque os cristãos têm muito costume de dizer: o que é bom é de Deus, o que é ruim é de Satanás. Sim, mas e eu, como servo? Eu não tenho minha parcela de culpa não, eu tenho um dever a mim que foi me constituído. Está aqui, ó, aprender daquele que eu sirvo e aplicar dia a dia na minha família e no meu decorrer da minha vida. Se eu não conheço aquele que eu sirvo, vou servir errado, Satanás vai ter isso sobre a minha vida. Aí, ó, o diabo, que é ele? Mas peraí, você tem a sua obrigação. Faça a sua obrigação como servo. Aprenda daquele por quem você serve. Conheça daquele por quem você serve. Porque muitos conhecem o Deus bom, Deus que salva, Deus que cura, Deus que batiza. Peraí, Deus ele é justiça, ele se ira. Quer conhecer Jesus? Estuda os atributos, eu sempre falo isso e vou falar. Estuda os atributos de Deus. Tu vai pecar menos, vai ter mais temor e vai ser mais obediente. A Deus é a sua liderança. Mas se eu não conheço a Deus, eu vou servir de qualquer maneira. Eu vou ser desobediente ao meu líder. Eu vou ser desobediente a Deus. Então eu tenho que conhecer aquele que eu estou servindo. Aleluia. O problema da igreja moderna contemporânea é que não quer nada de conhecer a Cristo. Não quer conhecer aquele que serve, não quer estudar, não quer passar noites meditando em livros e livros, estudando e conhecendo. Vem para a casa do meu pai só para saber o que Deus tem para dar no dia da manhã, o que ele vai dar em bênçãos materiais. Valela! É um pouco contundente, mas é despertamento, igreja. É despertamento para a igreja. Tudo está se acontecendo, ó. Tudo no mundo. A terra é o embaixador de Cristo, está anunciando a volta de Cristo. E a igreja lá está dormente. Está no sono da apostasia. Por isso que muitos são ludibriados, muitos são enganados, muitos cometem erro porque não conhecem a Cristo, não conhecem aquele que serve. Conhece só, como eu falei, um Deus de amor, um Deus bondoso. É como eu costumo dizer, um Papai Noel que vem para suprir a minha necessidade, meus caprichos, seu pilar, valela. Deus não é isso não.
Deus, ele enviou seu filho dele com um propósito: resgatar o homem que se perdeu no jardim do Éden. E assim ele fez. Agora cabe a mim preservar aquilo que ele fez por mim. Como? Está aqui, ó. Conhecer aquele que me resgatou do império das trevas. Deus só veio para isso. Deus não veio para te dar casa própria, carro, bem materiais, não. Eu costumo dizer: trabalha, administre seu dinheiro e compra aquilo que tu quer. Não bota na conta de Deus, não. Tem o poder de tirar? Tem, mas a finalidade de Deus não é essa, não. É um pouco contundente de despertamento, mas é assim mesmo. Cada um foi chamado, e cada um tem um chamado naquilo que Deus chamou para a sua obra. Esse é meu chamado. Eu vou priorizar e zelar por isso. Até no último dia da vida. Porque Deus, quem me tirou do pé da terra não foi ninguém que estava aqui, não. Foi Jeová. Quem me colou do HIV não foi ninguém que está aqui, não. Foi Jeová. Ele fez para a glória o louvor dele. Eu continuo dizendo: se ele não curasse, eu continuaria servindo. Porque HIV só ataca isso aqui vai voltar para o pó. A minha alma não pertence a Deus, o HIV não tem poder sobre a minha alma. Então, sirva a Cristo pelo que ele fez. Agora não tinha mérito. O mérito foi colocado nele. Tudo é para ele. Então, sirva ele por isso. Então não tinha mérito de estar aqui. Ninguém tinha mérito de estar aqui nessa noite. Estamos aqui pela misericórdia e pela graça. E pelo mérito de Cristo na cruz do Calvário, por tudo que ele fez para cada um de nós. Então serve por que você está aqui nessa noite. Serve porque você deitou, levantou, tomou seu café, trabalhou, respirou, porque Deus quis para a glória e o louvor dele. Senão você não estaria aqui, estaria lá no ML para saber de quem que morreu. Então dá valor a esse Deus a qual tu serve. Priorize, se dedique, se doe a Ele. Tem temor, tenha reverência. Não trate Deus como um amiguinho de esquina, de trabalho, não. Porque Deus não é amiguinho, não. Ele é teu redentor, é 3 vezes santo. Merece toda a reverência de mim, de cada um que está aqui. É assim que nós temos que ver Deus e tratar Ele. Abacuque 1:13 diz que Ele é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o mal. Então tu vê a santidade de Deus. E muito leva a Deus assim, ó. A bancarrota, aquele cara, meu amigo, que lá de cima, que é isso? Que vocabulário é chula esse, meu Deus do céu, com Deus perverso e santo? Você sabia que eu não sou nem digno de estar aqui abrir esse livro? Aleluia! Porque eu pequei o dia inteiro. Todos nós pecamos o dia todo. Não sou nem digno de abrir esse livro que é santo. Eu opto pela misericórdia, falo da palavra pela misericórdia. Aleluia! Que eu merecia era o fogo eterno. Eu merecia. Mas é assim. Quantos da família? Aqui somos uma família, correto? A família de Cristo. Mas independente daqui, quando lá cada um vai para a sua casa, tem a sua família. Eu tenho minha família, minha esposa está ali, Silvana, missionária Celia, pastora, cada um tem uma família. O assunto que Deus me colocou em meu coração para abordar nesse culto é: de que forma você está priorizando a sua família? Aleluia! De que forma? Para me cuidar da minha família, eu tenho que conhecer isso aqui, ó. Sem isso eu não vou conseguir cuidar e zelar da minha família, não vou. Sem isso aqui eu não vou conseguir cuidar desse rebanho que está aqui, ó, que é a família de Cristo. Não vai conseguir. Então, para cuidar do rebanho e depois individual dentro da sua casa, tu tem que conhecer isso aqui. Ó, dons espirituais. É bíblico? É. Mas não se apoia nisso, não. Conheço um bocado que se apoia nisso, nós estamos no mundo. Inclusive a minha ex-esposa Silvana conhece. Eu serve o diabo. Não se apoia nisso, não. Você tem que se apoiar aqui. Glória a Deus. A sua vida não está pautada aqui. Vamos abrir lá no tema da campanha. Deus colocou a palavra em meu coração. Tem a ver com família.
1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Não desperta muito sua igreja. Mas é assim mesmo. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, diz assim: mas, sobretudo, tem ardente amor uns para com outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Livro de Mateus, capítulo 24. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Louvado seja Deus. Diz assim: o sermão profético do princípio das lutas. Tem a ver com família. Depois vocês vão entender. Enquanto Jesus ia subindo aos seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo, Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui sobre pedra em que não seja derribada. Estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular, dizendo-lhes: quando serão essas coisas? É que sinais haverá da tua vida e o fim do mundo? Jesus falou para os seus discípulos, concernente para nós. Jesus respondeu e lhe disse: acautelai-vos vós, ou seja, cuidado, que ninguém vos engane. Porque muitos verão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Eu ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assustei, porque isso é necessário que isso tudo aconteça. Mas, entretanto, porém, não obstante, conjunção adversativa, ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Agora lá no versículo 11: e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Igreja, o que eu acabei de ler agora é um sermão profético que Jesus estava trazendo para os seus discípulos em relação à volta dele. E quais seriam os sinais que ia mostrar a volta de Jesus Cristo. E Jesus vem narrando os sinais. Ele falou no campo físico: rumores de guerra, nação, terremoto, peste, fome. Tudo isso iria acontecer e marcaria a volta, o sinal da volta de Cristo. Mas dentre todos, um que chamou a minha atenção, e é esse que eu vou abordar nessa noite, que tem a ver com família, porque esse que vai ser abordado tem destruído a igreja, tem destruído a família de Cristo, tem destruído o lar dentro de casa. Vocês vão ver já já. E desses todos os sinais, o que me chamou a atenção foi no versículo 11, que ele falou que no final do tempo haveria muitos falsos profetas, enganaria muitos. Isso no século I já aconteceu essas coisas. Imagine hoje, nós estamos vivendo. Os falsos profetas estão igual pipoca em panela de pressão, está pulando por aí. Então isso foi no campo físico que ele falou. Mas talvez depois está falando assim: mas, pastor, esses sinais já vem acontecendo, não é de hoje, sim, mas não haverá novos sinais. Mas decorrendo da proximidade da vida de Cristo, os sinais se intensificariam, ia ser com mais frequência. Ele compara a volta dele como
uma mulher grávida que está para dar um filho. A mulher não dá a primeira dor de parto, pá, o filho nasce. Não. Ela tem a primeira contração, tem a segunda e assim vai indo. Cada vez que vai aumentando, próprio está para nascer. E o que ela fala com seu esposo? Prepara tudo, como para o hospital que está pronto para ter a criança. É assim que a igreja tem que se viver hoje. Meu Deus. Os sinais estão aí, na área física, na política, no evangelho, na economia, tudo está mostrando. A terra é embaixadora de Cristo. Os sinais estão dando, a contração está vindo, está sendo intensificando. O que a igreja tem que se fazer? Se preparar para a vinda de Cristo. E a igreja moderna, contemporânea, infelizmente, não tem se preparado para a vinda de Cristo. Estão como no mundo da lua. Ah, eu sei que Jesus vai vir, mas não tem se preparado. Não tem se preparado, igreja. Quando veio essa pandemia do Covid, todo mundo correu e se preparou para não perder a sua vidinha, correto? Mas o Covid só atacaria de quê? Não atacaria na sua alma, porque a sua alma foi comprada pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Mas todo mundo correu, botou máscara, álcool na mão, se preparando. Por que não deveria ser assim com a vida de Cristo? Mas com a vida secular, terrena e material, se prepara rápido. Com a vida do Senhor para trazer a vida eterna, ninguém quer se preparar. Ninguém se prepara. Isso é um grande erro da igreja hoje. Temos que se preparar. E Jesus trouxe esses sinais avisando. E dentre esses, no versículo 11, que surgiria muitos falsos profetas. E aonde eu quero falar é sobre esse assunto, que tem a ver com a família Cristo, a igreja, e a família individual. Os falsos profetas estão destruindo a igreja de Cristo nesse século presente. Os falsos profetas têm enganado muitos e destruído a família em particular. Mas a culpa é de quem? Deles? Não, a culpa é nossa, porque não meditamos, não estudamos, não agregamos conhecimento. A palavra de Deus repreende a mim e a vós. Meu povo perece, meu povo padece, tropeça, erra por não conhecer a minha escritura, a palavra. Por isso que muitos erram, por isso que muitos tropeçam, por isso que você vê muitas coisas erradas acontecendo, e muitos estão glorificando, e muitos estão aplaudindo, coisa que não é concernente à palavra. É o que tem acontecido, infelizmente. E pior disso tudo, a igreja moderna, hoje atual, está blasfemando contra o Espírito Santo. Como assim? Vou te mostrar que está. Em Mateus capítulo 12, ali fala da blasfêmia do Espírito, dos fariseus contra Jesus, contra o Espírito Santo. Lucas capítulo 11 também fala. E hoje? Como que a igreja está blasfemando contra o Espírito Santo? Sabe como? Quando tem esse show circense, que eu digo que são shows circense, pirotécnico dentro da casa do meu pai, e atribui ao Espírito Santo, está blasfemando igual os fariseus daquela época. Quantos movimentos dentro da casa do meu pai estranho e atrás que atribuindo ao Espírito Santo? Por que isso? Porque não conhece a terceira pessoa da Trindade. Está blasfemando tanto quanto aquele povo daquela época. É assim que a igreja está. Eu tenho que conhecer quem é a terceira pessoa da Trindade. Muitos conhecem Deus, fala de Jesus e o Espírito Santo. Ninguém fala. Sabe como é que é o Espírito Santo, igreja? O Espírito Santo é como se fosse um holofote. O holofote chama ribalta. Ele aponta, ele direciona para quem? A palavra, Jesus. Então eu tenho que conhecer quem é o Espírito Santo, porque ele é o indicador do meu Salvador Jesus Cristo. Eu não posso atribuir qualquer coisa ao Espírito Santo e dizer que é dele. Eu estou blasfemando. E a igreja moderna está assim. Esse show circense pirotécnico por aí fora, dentro da casa do meu pai, coisas aberrações
e falando que é o movimento do Espírito Santo, balela do diabo. Está blasfemando. Os fariseus fez isso. Jesus expulsou lá o demônio e falou que expulsava em nome de Deus é burro. Blasfêmio. A igreja mais atual está fazendo isso, com essas coisas doidas que acontecem na casa do meu pai. Mas vamos nós, para falar desses falsos profetas que têm destruído a igreja e têm destruído as famílias. Em 1 João, capítulo 4, e aí que eu quero falar um pouquinho, vou encerrar por causa da hora. Se bem que a mãe fez. Mas aí. Em 1 João, capítulo 4, aqui João vem trazendo uma advertência. Ele vem repreendendo a igreja do século I. Por que ele vem repreendendo? Porque aqui já estava tendo um ataque contra a cristologia. 1 João capítulo 4. João estava repreendendo a igreja. João estava advertindo a igreja do século I, porque estava havendo um ataque contra a cristologia. Havia uma seita chamada gnosticismo, que estava atacando a cristologia, a doutrina de Cristo. De que forma? Gnosticismo, eles pensavam que Cristo não poderia ser, porque eles só olham que Cristo não poderia ser. Por quê? Porque ele era humano e ele era divino, e os gnósticos só entendem que só poderia ser Cristo se ele fosse 100% espiritual, que a matéria é má. Então eles não aceitavam e estavam atacando, trazendo essa heresia naquela época nas igrejas, e João veio advertindo. E como tu prova que isso que ele estava falando era uma heresia? Jesus no barco, com seus discípulos, estava dormindo, 100% homem. A tempestade chegou, o vento chegou, o mar ficou bravio, os discípulos acordaram e falaram: mestre, a tempestade e o vento. Ele deu ordem para aquietar o vento e a tempestade, 100% divino. As duas naturezas coincidem numa só. Isso foi resolvido no concílio de Calcedônia no ano 451, na união hipostática. Duas naturezas de Cristo coincidiam. Aí João derrubou a heresia dos gnósticos. Mas como que ele fez isso? Conhecendo a palavra. Se eu não conhecer a palavra, eu sou candidato a ser persuadido pelas heresias, pelos falsos profetas que existem hoje, como existia naquela época. E muitos hoje têm sido persuadidos e sendo levados pelo engano desses camaradas, com falácias, com mentira e torcendo a palavra de Deus. E a igreja vai de mal a pior contando isso. Era isso que João estava fazendo. Por isso que ele estava aqui repreendendo. No primeiro versículo: amado, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O que ele quer dizer aqui? Não crear em todos os espíritos. Espírito aqui, igreja, é ensinamento, é a palavra de Deus. Ele estava falando para os irmãos do século I: não crear em todos os ensinamentos, não crear em todas as doutrinas, não crear em todos os pastores, não crear em todos os movimentos espirituais, mas provai se isso é de Deus, provai se essa pregação é de Deus, provai se o pastor está falando está concernente com a palavra de Deus, provai se o movimento que está dentro da casa do meu pai é concernente ao Espírito Santo de Deus, provai se o louvor que está sendo louvado está trazendo glória e atributo para o reino de Deus. Era isso que João estava dizendo. Porque se você não sabe o louvor, tem que dizer: Cristo veio à terra, o que ele fez, sua morte e a sua ressurreição. O louvor tem que falar disso, tem que atribuir glória para ele. Louvor que traz glória para o homem, cai fora, que é mundano, do diabo. E tem que provar. Tem que provar que eu, Cláudio, estou falando aqui, é de Deus. Sabe qual é o grande erro da igreja moderna hoje? Aqui, ó, estou vendo aqui, inclusive eu também, estou nesse bolo. Ninguém traz uma caneta, um bloco para anotar o que o pregador está falando e depois examinar.
A igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a igreja de Bereia, foram mais nobres que de Tessalônica. Sabe por quê? Porque eles examinavam tudo que apóstolo Paulo pregava. Não é Cláudio aqui não, é apóstolo Paulo. Você sabe quem é apóstolo Paulo? Vai estudar a biografia dele. O homem que mais fundou a igreja na Ásia Menor. O homem que virou a bacia do Mediterrâneo de perna pro ar. O homem que alvoroçou Roma com as suas pregações. Apóstolo Paulo, não é Cláudio que está aqui não. E a igreja bereana examinava tudo, ó, que Paulo falava. Esse é o grande erro da igreja moderna. Não examina nada e aceita tudo que é falado. Esse é o grande erro da igreja moderna. Por isso que João falou: examina, leva ao teste se essa pregação está concernente à palavra, se o louvor é concernente, por exemplo, glória para Cristo, se o movimento tem concernente com o Espírito Santo. Provai, testai. A igreja faz isso? Faz nada. Aí os falsos profetas para mim, para iludir, enganar um povo sem conhecimento. Ó, é fácil de ser manipulado, se torna massa de manobra. O que está lá em Brasília, aquela situação toda? Culpa dele? Do povo. Vai se tornando massa de manobra para aquela turma lá. Isso que eles fazem o que eles fazem. Essa hora nós vamos para casa, vamos dormir na televisão, aquela turma está fazendo lei contra nós mesmos. É verdade. Está fazendo lei contra a palavra. Está fazendo lei para perseguir a igreja. Não vai demorar muito não. Aí você vai ver quem é o cristão e quem não é. Você vai ver quem é o cristão e quem não é. Vai chegar esse tempo, vai demorar muito. É pecado. Por isso que aquela turma está assim. Um deputado aí que se diz crente falou que o povo todo tem que trabalhar até a exaustão. Olha o que ele falou. É questão, hein? Eu vi essa matéria. A quem botou aquela turma lá? Eu. Cada um que está aqui. Infelizmente. Cada um tem o que merece. A nação tem o povo que merece. O presidente, o governante que merece. Infelizmente assim. Então Paulo está falando aqui. Examine, prova. Teste, igreja. Hoje, dentro da casa do meu pai, se louva muito. Cantam muito. E a palavra fica esquecida. E como é? Meia hora, 20 minutos. Não! A palavra tem que ser primordial. É a palavra que liberta. É a palavra que transforma. Não é louvor, não. O mundo foi criado pela palavra. Tudo foi feito pela palavra, igreja. Então, como falei, o Espírito Santo é como a ribalta, aponta quem? Para Cristo, a palavra. Ele não se promove a si próprio. Ele promove aqui a Cristo. Glória a Deus. Verdade. Por isso que está. Em Efésios capítulo 4, olha como é que está a igreja hoje, é assim que se encontra. Efésios capítulo 4 diz assim: para que não sejamos mais menino, inconstante, levado em roda por vento de doutrina, pelo engano de homens que, com a sua astúcia, enganam fraudulentamente. Efésios capítulo 4, versículo 14. A igreja hoje está assim como meninos inconstantes. Nós somos bebê. Como assim? Qualquer vento de doutrina tira o cristão do foco de Deus, leva para outro foco. É como uma criança. Tu dá um brinquedo aqui, ele está brincando, aparece com outro e larga aqui e fica com o outro. É assim que a igreja está. Se abre uma igreja ali, e ali tem um homem que é usado, revela o RG. O povo vai atrás. E o outro revela a identidade lá, o CPF, revela o dia que tu nasceu, o povo vai atrás. Crente menino, inconstante, sendo enganado por esses homens. É o que nós somos. É que a igreja hoje está sendo. Aí tem um movimento gospel, ele vai atrás. Nem sabe se aquilo ali é concernente à palavra. Nem sabe se o louvor tem a ver com Cristo. Nem sabe a pregação se é genuína. Somos crentes meninos. Por isso que a igreja tem sido derrubada, derrotada. Por isso que muitos estão se desviando. Por isso que não é uma igreja constante, sólida, firme.
não consegue passar uma adversidade, que já chega para a pastora, não estou aguentando, pastora, toma o meu crachá, vou embora. Crente menino, não consegue passar uma provação, pastor, ora por mim, o diabo está me atacando, Jesus, me ajuda aí. Tenho 23 anos no evangelho, pergunte a mim quantas vezes eu fui pedir alguém para orar por mim. Passo minhas diversidades, passo minhas lutas, a Satanás me afronta, mas eu sei o Cristo que eu sirvo. É Ele que está governando a minha vida, é Ele que eu depositei minha confiança, e é Ele que resta a minha vida, não tem diabo na minha vida. Mas os crentes meninos inconstantes assim, misericórdia, me ajuda aí, igual da terra. Olha! Mas é assim que a igreja hoje está, igreja. Crente menino, se leva por qualquer coisa, fácil, não tem constância, não tem firmeza, não conhece a palavra, não sabe abrir a Bíblia, não sabe onde está o livro tal, não sabe nada, meu Deus do céu. Como é que vai conseguir vencer a perseguição que está para vir sobre a igreja? Não vai vencer, vai se entregar para o anticristo. Vai! Sabe abrir Bíblia, não sabe fazer uma exegese, uma hermenêutica, interpretação do texto, não sabe, porque não estuda, não quer nada com a palavra, quer sentar e quer que a pastora faça tudo. Não, cada um tem sua responsabilidade, eu tenho minha responsabilidade, eu tenho que fazer minha parte, porque senão eu vou ser vencido pelo meu adversário. Por isso que vê um monte aí se desvendo, largando e tudo, vai de mal a pior. Crente menino. É isso que Paulo fala para Efésios. Tu acha que a pastora não tem a luta? Tu acha que o esposo dela não tem as lutas deles? Tem! Você acha que eles não têm os ataques deles inspirados? Tem! É seres humanos com a mim, igual cada um que tem aqui. O problema maior, meu pastor, é que a igreja hoje está falando isso aqui. O amor, como foi dito. Mas sabe que é o amor altruísta? Esse amor que está faltando, esse amor que tem isso. É por isso que vive a individualidade dentro da casa do meu pai. Minha irmã está passando algum problema, é tipo assim, não é comigo, deixa ela para lá, eu não embora. Mas o amor altruísta é muito grande. Não é o amor altruísta pela pastora, pelo evangelista. Cadê? Não, a individualidade na casa do meu pai. E somos cara de pau. Eu me enquadro, sou melhor do que ninguém, eu me enquadro. Dizemos que amamos e fazemos como não fazemos nada. Somos mentirosos. Por isso que João fala, provai os espíritos. Porque muitas heresias estão por aí. E por que ele fala provai? Porque atrás disso tudo também tem um camarada que ele é astuto, sagaz, ardiloso. Atrás dessa turma toda, sabe quem? Satanás, o nosso adversário. Por isso que ele mandou prova a pregação. Mas sabia, porque muitos virão em meu nome, enganarão a muitos. Quer ver um exemplo disso? Como é que Satanás é sagaz e pega muito? Em Gênesis capítulo 3, versículo 1. E era a serpente, preste bem atenção, e era a serpente mais astuta, que todas as animalias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse a mulher, a serpente, no jardim do Éden, primeira heresia aqui já, e disse assim, que Deus disse, a serpente falando para Eva, não comereis de toda a árvore do jardim? Heresia. Deus não falou para Eva e para Adão, não comerei de todas as árvores. Ele falou o seguinte, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente torceu, falou todas, heresia. É assim que esses daí, que são manipulados por Satanás, ludibriam as ovelhas do meu pai, com as suas falácias e com as suas mentiras. E como é que eu consigo identificar isso? Estudando a palavra de Deus. Porque uma
faz por aí afora? E quantos hoje dão glória a esses? E quantos hoje estão seguindo a esses? E está destruindo a igreja do meu pai. E como eu falei, destrói a família secular dentro de casa. Porque traz a heresia para dentro de casa e aplica dentro de casa que não é concernente à palavra de Deus. O Espírito Santo não vai testificar, porque é mentira. A tua casa vai de mal a pior. Doutrina do diabo entrando na tua casa, destruindo a tua família, pelas heresias que os falsos pastores pregam. Está aqui, ó. Primeira heresia, no Jardim do Éden. Satanás falou de todas, não falou todas. Ele falou conhecimento do bem e do mal. Torceu a palavra de Deus. Sutilmente torceu e pegou a Eva e depois pegou a Adão. E quantos hoje estão sendo pegos com essas falácias mentiras desses caras? Sabe por quê? Porque não querem nada com a verdade. Não querem estudar. Não querem fazer uma teologia. Não querem comprar livros bíblicos. Entendeu? A escola bíblica que falta, não querem compromisso. Não querem passar a madrugada estudando, meditando, com o auxílio do Espírito Santo. Querem se apoiar. É assim que está hoje. Mateus capítulo 4, eu estou terminando. 4, 6. Eu gosto de palavra, igreja. Eu não tenho esse dom de dar pulo, cambalhota, de cuspir fogo, sinais e prodígios, não. Isso aí Satanás também faz. Fique ligado. Só ler Apocalipse capítulo 13. Isso também não é evidência de homem, de Deus, mulher de Deus, não. Fazer a algazarra, gritar na casa de Deus, bater no culto, como eu já vi, pá! Tá louco, o camarada faz isso. Esbaforir em cima de você, salivando. Que falta de educação. O que é isso, Jesus? Jesus é educado. Os especialistas é educado. Eu vi uma macumba, mas não sabe disso. Tá louco. Homem de Deus e mulher de Deus, sabe qual é a evidência? João capítulo 13, 34 em diante. E vos dou um novo mandamento. Ó, amais, no plural, uns aos outros, como assim amei vós. E será reconhecido e conhecido como meus discípulos. Cuspir fogo, caroço, pular da cambalhota, meter a mão no público, quase quebrando o acrílico, esbaforir salivando em cima de vocês. Isso não é mulher de Deus, homem de Deus, não. Isso não é evidência, não. Vai ver a vida dessa turma como é que está dentro de casa. Espanca a mulher, espanca filho, paga e não compra. A vida dessa turma é assim, tem que se equilibrar. Eu nunca vi, igual que eu estudei aqui, nunca vi Jesus, os discípulos fazer essa algazarra, não. Mas quem faz, cada um com cada um. Eu fico na minha, porque a Bíblia me dá um respaldo assim para mim. Sabe como? Romanos capítulo 14, versículo 12. Que todos, inclusive eu, daremos conta no tribunal celestial. Então eu tenho que tomar conta da minha vida. Cada um toma conta da sua. Claro que se eu ver um irmão, uma irmã, entrando para o caminho errado, que vai pecar, levar a condenação, eu vou alertar. Por que eu vou alertar, exortar e repreender ela? Porque eu amo, e para onde eu vou, eu quero que ele vá. Isso é amor. Exortar, corrigir e amar, se você saber disso. Hebreus, se não me engano, acho que é capítulo 11. Mas aqui Mateus capítulo 4, versículo 6, olha a outra heresia que Satanás aplicou. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lance daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Heresia. O anjo não é para dar respeito a Cristo. O anjo é conservo. Cristo dá ordem para ele nos guardar e nos livrar. Não é para Cristo. Satanás aplicando outra heresia aqui, ó. E o povo lê isso aqui, eu vou te dizer, a igreja lê isso aqui, minha pastora, e não entende, lê isso aqui como se fosse uma coisa comum, igual eu falei de Gênesis capítulo 3, lê assim, ó, como está lendo a revista da banca de jornal. Você tem que ler com a direção do Espírito Santo. Eu costumo dizer isso aqui, ó, é um baú isso aqui, ó, aqui é um tesouro imensurável para cada um de nós que estamos aqui. Temos que garimpar, igreja, isso aqui.
Isso é tesouro oculto que foi dado para mim e para cada um que está aqui. São coisas lindas que tem aqui dentro, mas eu tenho que estar em comunhão com Deus, pela direção do Espírito Santo. Uma outra vez eu falei aqui, sabe por que muitos cristãos têm sonhos tenebrosos? Porque a sua mente está ligada nas coisas terrenas. O cristão que acorda, sonhei com o demônio, sonhei com o demônio me enforcando, eu sonhei que estava me matando com um monstro. É que a sua mente está condicionada às coisas terrenas. Quando você condicionar a tua mente às coisas espirituais do céu, você vai ter sonho com as coisas celestiais. Pode ter certeza disso. Faça exemplo disso. Faça uma experiência. Os que estão tendo esses sonhos tenebrosos, a mente está condicionada aqui, as coisas do mundo, está agarrado com as coisas do mundo, está mundano. Heresia. Aqui foi aplicado. Por isso que a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito Santo, expressamente, com rapidez, ele diz que nos últimos tempos, agora, a igreja moderna, a igreja contemporânea, se apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito, doutrina de demônios, a demônios e doutrinas, de demônios enganadores. É o que está acontecendo hoje. A igreja hoje está entrando na apostasia. A igreja não quer ouvir a verdade. A igreja não quer ser corrigida. A igreja não aceita a repreensão. Se a pastora dá uma repreensão, está arriscada a irmã, joga a carteira fora, não quer mais participar da igreja. Se chama atenção na roupa, na vestimenta, vai falar que é radicalismo. Não aceita mais, sabe por quê? Entrou na apostasia da fé. Não quer mais ouvir a verdade. Quer ouvir aquilo que lhe agrada. Isso aqui, o desejo carnal. Entrou na apostasia. Quer ouvir doutrinas de demônios, heresias. É o que quer ouvir. A igreja não quer repreensão, não quer ouvir a verdade. É por isso que está de mal a pior. Irmão, que não tem pudor na casa do meu pai, não sabe se vestir, se arrumar, não tem postura para sentar, não tem postura para se abaixar dentro de uma igreja. Vigia. Aí se o pastor, o evangelista chama a atenção, fecha a cara. Que isso, eu tenho que aceitar de quadrado, porque eu estou falhando. E ela, com a visão espiritual, está me corrigindo, para mim não pecar contra o meu pai. É assim que eu entendo, é assim que a igreja tem que entender. Não fechar a cara contra uma repreensão. Tem que ter postura, igreja. Você é embaixador, embaixatriz do reino de Deus. 2 Coríntios 15 fala isso. O que é embaixador? O embaixador vem trazer boa nova de outro país. Você está trazendo boa nova, você não é daqui, eu não sou daqui, a igreja não é daqui, é lá de cima, da Nova Jerusalém. Eu represento o céu, cada um que está aqui representa o céu, representa a cidade celestial, representa o Deus que você serve. Então tu tem que ter postura para sentar, falar, postura no seu dia a dia, postura no vestimento. Você tem que representar o reino celestial com destreza. É assim que tem que ser. Mas não. Chega lá e diz assim: o que é isso, Jesus? É assim não. Aqui tem homens, tem varões, tem família, tem casais. É dessa forma que eu fiz assim, ó. Mas amém. É por isso que dá essa bagunça no meu evangelho, dá essa baterra que a gente vê aí. E é por isso, por nossa culpa, lá fora, eles criticam a nossa verdade. Eles não veem o nosso testemunho que deveria nós dar como embaixador do reino de Deus. Não dão como embaixador do mundo. Infelizmente, essa é a verdade. Há uma palavra pouco contundente, mas a tua trabalho é um despertamento. Segunda Coríntios 10, 4. Porque nós não andamos segundo a carne. Não, porque andamos na carne, não militamos segundo a carne.
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais, e sim poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas de Satanás, destruindo todo sofismo. A palavra sofismo quer dizer conselhos de altivez de que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O que essa palavra sofisma quer dizer? Hoje, a igreja hoje entende que batalha espiritual, preste atenção, é demônio aqui e os anjos de Deus aqui, pá, pá. Sabe onde é a batalha espiritual onde Satanás está pegando muitos dentro da casa do meu pai? Aqui, ó. Na sua razão, no seu intelecto. A palavra sofisma é isso. A palavra sofisma quer dizer logo, de logística. É aqui que a batalha espiritual, é aqui que Satanás quer dominar. Dominou a mente do cristão, acabou o cristão. É verdade, Jesus. Dominou aqui, acabou. É por isso que nós não conseguimos entender. Homens letrados, com faculdade, empresário, vai na Curitiba ali consultar com uma semi-analfabeta. Como que pode isso? O cara é tão inteligente, não tem faculdade. A sua mente já foi capturada por Satanás. Meu Deus! Aí você vê esse tipo de coisa. Homens, doutores, letrados, se consultando com a semi-analfabeta. A batalha espiritual é aqui, igreja. É aqui que nós temos que vigiar. É aqui que é o campo de batalha. É aqui, diabo aqui, anjo aqui. Pá, não. Meu Deus, é forte. É no intelecto, é na tua razão. Dominou a razão do homem, ele manda tu jogar debaixo de 600, joga. Só a intervenção do Espírito Santo para não acontecer isso. Por isso que a gente vê essas coisas terríveis, horrendas na televisão. Porque a batalha espiritual é no campo daqui, ó, da mente. Mas como é que eu consigo vencer isso? Jejuando, orando, meditando na palavra, estudando, comunhão com os santos, comunhão na reunião de oração com a igreja, dando com os piedosos ali, ó, constante, para que minha mente não venha ficar vazia, para que ele venha ter isso. É assim que consegue vencer essa batalha espiritual, igreja. Senão não tem êxito, ele vai capturar. Ele é ardiloso, é sagaz, é astuto, é inteligente. Não subestima o teu adversário. Logo que quem faz isso, subestimar Satanás. Não faça isso. Conhece mais do que nós. Ele vem lá de cima. Só no Ezequiel 28 vai falar as características dele. E para terminar, vamos conhecer a identidade dessa turma aí que eu falei. E eu já estou terminando. Para a glória e louvor de Deus. Lá no capítulo, no versículo 5 de 1 João 4, no versículo 5 vai falar a identidade desses tais, a qual são usados por Satanás, que está pervertendo a igreja, a família de Cristo, e destruindo muitas famílias seculares com as suas mentiras e heresias. Diz assim: do mundo são. Por isso falam do mundo, e o mundo ouve. O que eu aprendo com isso, igreja? É a palavra de Deus que está falando. Do mundo são. Esses tais nunca se converteram, nunca tiveram uma regeneração pelo Espírito Santo, nunca conheceram o Espírito Santo. Eles são lobos disfarçados de ovelha no púlpito, pregando heresia, enganando as ovelhas do meu pai. É o que eles são. A Bíblia diz: do mundo eles são. Nunca foram regenerados. Nunca pode dizer que são ovelha. Nunca pode dizer que é sacerdote de Deus. Sim, sacerdote do diabo. É o que são. E aqui que ele fala aqui? Do mundo. Por isso eles falam do mundo. O que eles falam do mundo? Materialismo, triunfalista, que eles pregam direto. Fala que você não pode ficar doente, que você não pode perder nada. Que isso? Que história é essa? Fala que não pode acontecer nada na sua vida. Prega sobre antropoceno, a glória só para eles que eles pregam.
financeira, é o que eles pregam. Por que eles falam isso tudo? Qual é o problema hoje mundial, a crise mundial? É a área financeira e moradia. Então, se eu quero pegar esse povo que não conhece a palavra de Deus, é incauto no conhecimento da fé, eu vou pregar aquilo que eles estão necessitados. O quê? Dinheiro e casa, bem material. É assim que eles fazem. E é assim que eles pregam. Por isso que eles falam essas coisas do mundo, é o discurso deles. Eles não vão discursar isso que eu estou discursando hoje. Vai? Não vai. Porque isso não vai dar fama para eles. Não vai encher a igreja deles. Não vai mesmo. E quem são os ouvintes deles? Infelizmente o público deles são bode, é o que eles são. São virgem inércia que está lá dentro. E são joio que está lá dentro. Esse é o público dessa turma. Ah, pastor, mas pode haver salvação lá? Pode. Mas quando o Espírito Santo te dá em conta e ele conhecer a verdade, ele não fica lá dentro. Só fica lá dentro porque ele não foi convertido. Só fica lá dentro porque ele não foi regenerado pelo Espírito Santo. Só fica lá dentro porque ele não teve um novo nascimento. Porque ele não teve a metanoia, mudança de mente. Ó, eu estou aqui ouvindo, ó. Metanoia, mudança de mente, atitude, pensamento, falar, vestir. Isso é metanoia. Isso só acontece com o impacto da regeneração através do Espírito Santo. E quando acontece, não fica lá dentro. Porque ali é engano, é heresia. O verdadeiro cristão não fica lá. Não fica. Não fica. Verdadeiro cristão. Para finalizar aqui, versículo 6. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus, ouve-nos, e aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conheceremos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Um verdadeiro cristão, como aqui eu sei que tem verdadeiro cristão, que é verdadeira doutrina, que é verdadeiro evangelho, que é verdadeiro ensinamento, verdadeiro louvor. Isso é um verdadeiro cristão regenerado. Ele vai atrás disso, fome de palavra, de conhecimento, agregar cada vez mais, conhecer de Deus que ele serve. Verdadeiro cristão. E os falsos cristãos têm comichão nos ouvidos, querem curandarismo, paganismo e misticismo. Os falsos cristãos querem isso. Ah, pastor, mas o que tem a ver isso com o culto da família? Que palavra tão dura para esse dia de hoje. Tem aqui a família de Cristo. A igreja é a família de Cristo. Todos nós aqui somos embaixadores do reino de Deus. E se eu não alertar a igreja dessa turma, eles destruírem a igreja, eu darei conta daquele grande dia. É o que ele tem feito, essa turma, destruindo a igreja de Cristo, dividindo a igreja de Cristo, levando a igreja de Cristo à heresia, mentira, e levando a passo largo para o inferno. É o que tem feito. E infelizmente, colocando doutrinas, ensinamento falso, e levando para dentro da casa de vós. Então tem que alertar. Isso é amor. Isso é prova de amor. É que não é a palavra que eu tenho de apóstolo Paulo para os filipenses que eu tenho para mim. Ele fala lá na sua prisão em Filipenses, capítulo 1. Os irmãos ficaram tudo apavorados que Paulo foi preso. E a nossa esperança acabou. Ele não, a minha prisão está contribuindo para o reino de Deus. Falou com os irmãos, mandou os irmãos se encorajar e me pregar. Mas ele apertou os irmãos, falou assim: aonde? Prega a palavra por amor, mas outros pregam por contenda, por heresia, por mentira. E ele fala: bem sei que eu fui posto para a defesa do Evangelho. Essa noite, igreja, toma essa palavra para cada um de vós. Defenda esse Evangelho, lute por ele, porque é ele que vai te levar à vida eterna. Não é pula que vai heresia, não. Não é visão, revelação, não. É o dom espiritual que na Bíblia tem. Mas o que vai levar você para o céu é a Santa Escritura. Lute pelo Evangelho. É ele que vai colocar tua casa em ordem. É ele que coloca teu casamento, uma família coesa e segura, na baliza das santas palavras. É ele que vai dirigir tua vida.
é a palavra. Dirigir seus filhos, seus negócios, tudo é pela palavra. Então aprenda de Deus pela palavra e defenda esse evangelho, ainda que custe a minha e a vossa vida. Mas sabe de uma coisa, como assim foram os profetas de antigamente, assim será por nós, a vida eterna por morrer pelo evangelho. Não negue-se Jesus, não negue. Essa é a palavra que eu deixo para a minha igreja nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus possa dar melhor entendimento. Eu louvo a vida da pastora Mara, do evangelista, seu esposo, que eu conheço há anos. E eu peço que vocês também continuem louvando. Mulher de valor, de dedicação ao evangelho. Não estou aqui na frente dela, não. Dedicação ao evangelho. Se entrega pelo evangelho e pelas vidas. Semana passada veio uma pastora amiga minha aqui com meu irmão, ela lá de Manaus. Ela depois falou: Claudinho, mulher de Deus, mulher que se entrega pela obra, mulher que paga um preço e leva a obra séria, a verdade. Eu falei assim, minha pastora, eu conheço a pastora Mara. E olha que ela só veio aqui uma vez e Deus mostrou a vida dela para mim. Então valorize esse casal, valorize essa igreja, valorize esses irmãos de louvor, essa missionária aqui, valorize o ciclo de oração, porque está difícil você encontrar aí fora, está difícil, olha por aí, está difícil ter amor e se dedicar, como o irmão ali ficou doente, falou, ligou, mandou mensagem, como a irmã também. Eu fiquei doente, nem a minha igreja sabia, eu até anunciei, mas amém, meu Jesus sabe. Eu faço igual o apóstolo Paulo. No seu julgamento ele falou assim: todos me abandonaram, mas eu sei que Jesus está me assistindo aqui no meu julgamento. Então, ainda que alguém te abandone, igreja, ainda que possa alguém te abandonar, mas o teu Pai, Jesus, Ele está te assistindo e jamais te abandonará. Jamais, somente confie. Passa tudo que você estiver passando, igreja, mas passa louvando a Deus no murmúrio da glória, porque Ele está te assistindo, não te desamparou e jamais te desamparará. E obrigado por essa oportunidade em Cristo Jesus.